Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, seja com vocês todos, que a glória de Deus invada seu coração, a presença do amado Espírito Santo, meu irmão, possa ser assim gloriosa no seu viver, no seu dia a dia, neste dia em especial, amém? Vamos dar continuidade nos nossos estudos, capítulo 9 hoje. E Romanos, capítulo 9, ele fala sobre a soberania de Deus, né? E nos próximos capítulos, né, o 10 e o 11, também Paulo, ele faz um panorama, sabe? Triplo da forma como Deus lida com Israel. Então, aqui, nós vamos ver nesse capítulo 9, ele recapitula o assunto da soberania de Deus e a escolha de Israel lá no passado. Amém? Ele fala sobre 9 vantagens espirituais desta escolha soberana, do versículo 1 ao versículo 5. Então, no versículo 1 ele diz assim, olha, digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. E aí ele fala, né? Paulo aqui, ele está do capítulo 9, do verso 1 ao 5, ele faz um lamento. Ele se lamenta quanto a Israel. Ele se encontra triste, pesaroso, por causa da descrença de Israel. E ele diz que ele estaria disposto, o próprio Paulo, a sofrer condenação eterna, se isso ajudasse a Israel a enxergar, a ver Jesus Cristo. E ele fala sobre as dádivas de Israel. Ele fala que eles são, por Deus, por Jesus, uma nação especial. Eles foram adotados por Deus, que eles tiveram a glória de Deus revelada a eles. Eles receberam as alianças, receberam a lei, eles têm o privilégio de adorá-lo, eles têm as promessas messiânicas e eles também têm ancestrais, né? Ancestrais, aliás, piedosos. E eles são o povo do qual Cristo veio, né? Porque Jesus era um judeu, né? E ele fala de 5 exemplos pessoais desta escolha soberana. E ele fala sobre o exemplo de Israel e Isaac, e o exemplo de Esaú e de Jacó. Ele fala que Deus escolheu Isaac, que era filho de Abraão, com Sara, né? E ele fala do filho também de Ismael, que é o filho de Abraão, com Agar. E ele dá exemplos também. Ele escolheu Jacó, o segundo gêmeo de Isaac, e Esaú, o gêmeo primogênito de Isaac. Quando é que Deus fez isso? Ele fez esta escolha bem antes deles nascerem. Eles ainda estavam no ventre, né, da mãe. E ele fez isso para mostrar que seus decretos soberanos não se baseiam no que seres humanos ainda não nascidos podem vir ou não vir a ser e a fazer. E ele dá exemplo de Faraó. Ele fala que Deus, né, resolveu perdoar os pecaminosos, povo de Israel, com graça imerecida. Deus resolveu punir Israel com juízo merecido. E aqui nós vemos a imparcialidade, a luz de Deus, sabe? Que é justo. E assim como um oleiro, ele fala, cria vasos, Deus também cria nações. E assim como o oleiro controla os vasos, Deus controla as nações. E ele diz que o homem, ele é responsável, assim como um vaso não tem direito de criticar o oleiro, as nações também não têm o direito de criticar o Senhor. E ele dá exemplos. Ele fala, este profeta, né? Ele fala,
no versículo, do versículo 25 ao 26, este profeta do Antigo Testamento, ele já predisse que Deus não limitaria sua graça a Israel, mas salvaria os gentios arrependidos. E no livro de Oséias, esses gentios são os filhos de Deus, né? Lá em Oséias a gente vê isso, no capítulo 2 de Oséias. E ele dá exemplos, também a exemplo de Isaías, ele fala, né? O apóstolo Paulo, ele cita Isaías para demonstrar, sabe, a soberania de Deus com relação a Israel. E ele fala a respeito de milhões de israelitas, que apenas um pequeno remanescente será salvo. Até mesmo, ele fala assim, os remanescentes pereceriam, se não fosse a graça de Deus. Isso nós vemos no livro de Isaías também. E ele faz duas grandes conclusões sobre essa escolha soberana, que ela é mediante a fé, nós, os gentios, né? Encontramos justiça sem procurá-la. Nós somos enxertados na videira. E mediante a lei, olha a diferença, Israel não encontrou justiça, mesmo procurando na lei. E eles procuraram ser salvos pelas obras. E eles tropeçaram em Cristo, a rocha, conforme predito no livro de Isaías, né, no capítulo 8. Então, amados, nós vemos aqui, nesse capítulo 9, toda eu fiz um resumo, porque esse capítulo 9, ele é meio um pouco extenso. Capítulo 9, ele tem, deixa eu ver aqui, 33 versículos. Ele fala sobre a incredulidade de Israel, né? Que eles tentaram ser salvos pelas obras, e os gentios foram salvos pela fé. E nós fomos aqueles que fomos enxertados na videira, que é Jesus. Então, aqui nós vemos que nós podemos aplicar a palavra de Deus conforme está aqui em Romanos 9, verso 1. O apóstolo Paulo, ele fala que ele sabia que estava fazendo a coisa certa. Não porque a sua mente, o seu raciocínio dizia isso, mas porque o próprio Espírito Santo testificava no seu espírito. Então, eu quero dizer para vocês que nós também, não é pela nossa mente racional, não. É pela mente de Cristo que está em nós e pelo Espírito de Cristo que habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, é que o Espírito testifica com o nosso espírito quando nós estamos fazendo a coisa certa ou a coisa errada. A nossa mente realmente, a mente, essa mente nova que nós ganhamos por parte do Senhor Jesus, que trocou o nosso coração de carne de pedra por um coração de carne, que a Bíblia diz. Então a mente, ela realmente ajuda o espírito algumas vezes. E a mente e o espírito, eles trabalham juntos, mas biblicamente falando, o espírito deve sempre ser honrado acima da mente. Se eu e você sabemos, amados, assim como o apóstolo Paulo fala no verso 1 do capítulo 9, que alguma coisa está errada, não devemos permitir que a nossa mente, o nosso raciocínio, nos convença de fazer aquilo. E do mesmo modo, se eu e você sabemos, né, que alguma coisa está certa, nós não vamos permitir que o nosso raciocínio nos convença, nossa mente nos convença de fazê-lo. Faça exatamente aqui como um exemplo para mim e para você, que o próprio apóstolo Paulo fala no versículo 1. Ele instrui a mim e a você na palavra, para que nós permitamos que o Espírito Santo testifique no nosso espírito se há alguma coisa certa ou errada, né? Em nós, para que nós façamos. Então, vamos deixar que a nossa consciência, ela seja sempre iluminada, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero ler um versículo aqui, que é o 20, que fala assim para nós, amados, olha só.
o que o apóstolo Paulo escreve aqui nessa carta de Romanos, capítulo 9. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizestes assim? Verso 21. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Tremendo, não é verdade? E ele fala no 22, e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória? Isso é lindo demais. Ele fala sobre a incredulidade de Israel, que eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Nós vemos nesse texto do capítulo 9 que Israel, eles estavam achando que eles iriam ser salvos pela lei, a lei antes de Cristo, pelas obras, enquanto que os gentios foram salvos e são salvos como nós fomos salvos pela fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe seu dia. E a Bíblia é muito clara para nós. Guarda esse versículo. Guarda. A palavra de Deus diz assim, olha, no capítulo 10, nós vamos estudar amanhã, que a palavra de Deus está perto de você. Ela está na sua boca, no seu coração. Isto é a palavra da fé que nós estamos proclamando, pregando. Isso que eu estou ensinando é a palavra da fé. Receba a palavra no seu coração e peça ao Espírito Santo que ajude a sua mente, não a mente racional, porque agora você tem uma mente espiritual. Você, com a sua mente espiritual, que o Espírito Santo ajude você a trabalhar na sua mente espiritual, juntamente com o seu espírito, mas honre o espírito acima da sua mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe seu dia.